O Steam Hardware Survey, como eu disse, ele é uma estatística muito interessante, porque é um dos poucos números, é uma das poucas coleções de dados que são amplamente pesquisáveis e que trazem informações muito interessantes sobre o ambiente desktop Linux. Existem outras diversas estatísticas, mas eu acho que nenhuma delas é tão detalhada, traz tanta informação, pelo menos da porção de Linux que utiliza Steam, que a gente sabe que tem muita gente que está fora desse ambiente. Então, o Steam Hardware Survey, ele é uma pesquisa que a Valve faz, que é para ela tentar entender um pouco mais sobre os usuários, quais sistemas eles usam e vários outros dados. E assim, a gente não tem um dado oficial de quando ele começou, mas assim, o registro mais antigo que a gente encontrou foi de novembro de 2008. Então, assim, definitivamente pelo menos 14 anos o Steam Hardware Survey tem. Então ele é bem antigo, ele mostra detalhes não só de quais sistemas operacionais as pessoas estão utilizando, mas outros detalhes do computador, como RAM, CPU, tela. Então tem bastante coisa legal. Acho que tanto pra gente que é curioso para saber como funciona, tanto para desenvolvedor também. Porque o desenvolvedor sabe quem são as pessoas que estão jogando e com qual computador. E eles podem criar jogos pensando nessa grande maioria, né? Porque, por exemplo, se a grande maioria tá jogando com 8 GB de RAM, não adianta você fazer um jogo pensando em 32 GB, sabe? Porque vai ter aquela porcentagem mínima que vai poder jogar. Então, é bem interessante essa pesquisa para vários fins, né? Cara, essa é uma informação muito importante. Geralmente, o pessoal da comunidade de software livre, da comunidade de open source em geral, né, tem uma certa rusga com coleta de dados. São pessoas muito desconfiadas sobre o que vai ser feito, o quanto essa coleta é intrusiva ou não. Tal. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma opinião meio cinzenta sobre isso, porque eu acredito que a coleta de dados ela é importante para diversos fins e que geralmente ela beneficia o usuário daquele sistema. O problema é quando a coleta de dados ela é feita de forma maliciosa, quando ela usa de má fé para lesar os usuários. E nós já tivemos diversos casos assim, mas essa não é a regra, essa é a exceção. Hoje a gente vive num mundo bastante conectado, onde os nossos dados valem muito dinheiro, então a quantidade de pessoas tentando se aproveitar dessas informações para exibir anúncios para gente ou para usar os nossos dados de alguma forma maluca qualquer vem crescendo exponencialmente. Existem algumas estatísticas que eu acho que seriam muito importantes para a gente colaborar. Eu vou dar aqui alguns exemplos de estatísticas que eu acho que colaboram para o nosso próprio bem-estar como usuários de um sistema online. Uma delas é o Steam Hardware Survey, que ele roda mensalmente, de acordo, pelo menos no padrão do Steam, ele roda uma vez por mês e envia essas informações para a Valve, mas você tem que confirmar o envio dessa informação, isso não é enviado de maneira aleatória, você inclusive pode revisar todos os dados que estão sendo enviados e são dados anônimos. Tem muita informação da sua máquina, mas não tem nenhuma informação sobre quem você é. Uma outra estatística que eu acho fantástica e que deveria ser mais adotada é o Popularity Contest do Debian, que é um outro sistema de coleta de dados, onde o Debian avalia quais são os principais pacotes que estão sendo usados na sua base de usuários, e a partir daí ele elege quais são os pacotes que ele vai mover para as mídias, para as primeiras mídias de instalação. Porque dessa forma ele garante que a maior parte dos pacotes que as pessoas normalmente utilizam estão dentro da primeira mídia. Então, se você baixar um CD, a probabilidade de você precisar baixar outras coisas da internet ou baixar algum pacote que não está lá diminui consideravelmente. Então, este é um exemplo. E por último, este é um exemplo meio polêmico, mas eu estou dando meu braço a torcer por enquanto, porque eu estou vendo benefícios nele, que é a coleta de dados do Audacity, por exemplo. O Audacity foi a enfim, teve um rage enorme da comunidade quando eles anunciaram que haveria um processo de coleta de dados. E foi mais ou menos na época que eu comecei a usar o Audacity quase todo dia para editar áudio.
E, cara, nesses 2 anos que eu venho usando o Audacity quase diariamente, o avanço da ferramenta tem sido gigantesco em funções, em interface gráfica, menos travamento, mais eficiência. E parte disso é porque, havendo a coleta de dados, eles conseguem entender onde que a ferramenta tem mais problemas e consertar. Sim. Que coisa, Eu né? também, eu também sou a favor da coleta de dados, desde que tenha um propósito, sabe? Eu acho que a coleta de dados simplesmente pela coleta de dados, ela não faz sentido, sabe? Mas eu acho que quando o usuário tem um retorno, né, nessa captura de dados, aí eu acho que justifica muito mais. Eu sei que tem pessoas que ainda assim não concordam, e acho que, tipo, por isso que deve ser uma questão de consentimento. Em alguns casos, o aplicativo, tipo, se você não consentir, você simplesmente não vai usar, dependendo do nível de uso do aplicativo. Mas eu acho que em outros casos, beleza, você não quer dar seus dados, ok, continua usando sem os dados. Às vezes você vai ser menos customizado para o seu uso, mas ok. Sabe? Eu acho que isso, sabe? Desde que não seja escondido, tá ok. Um exemplo, por exemplo, é o Google Maps. O Google Maps ele só é o que é por conta da coleta de dados. Ter um benefício é essencial para que se justifique, seja na forma de um serviço novo ou de, ao longo do tempo, melhorias, como o caso do Sim, Audacity que eu citei. E sim. o Google Street Maps, especificamente, ele tem um conjunto de funções, né? Porque o Waze, que ele comprou para integrar essas tecnologias dentro dele, tem uma, como que eu posso dizer? Não é nem uma coleta de dados, basicamente, né? É um envio de dados, porque o Waze ele funciona como uma rede social, basicamente, onde as pessoas estão o tempo inteiro ali fazendo inputs, enviando informação sobre como está a situação do trânsito e tal, além do que ele coleta dinamicamente também, como velocidade do carro, com base no GPS, essas coisas assim. Então, realmente, é uma tecnologia que se reverte em muito benefício, em muito retorno prático para os usuários daquela plataforma. E eu vejo que no ambiente de open source, no ambiente de software livre, às vezes o medo de ocorrer em mau uso da informação acaba criando uma barreira que, em alguns casos, pode até mesmo prejudicar a inovação do sistema. Novamente, a gente não está dizendo aqui que entreguem seus dados para qualquer pessoa que bater na sua porta, né? Escolham quais são os serviços que vocês forem utilizar. Mas dentre os serviços que vocês decidirem utilizar, dar um feedback, enviar uma informação, passar, responder de vez em quando eles mandarem alguma pergunta, ou no site deles, por exemplo, o Gnome faz isso o tempo inteiro, a KDE faz isso o tempo inteiro, de fazer pools, né, de fazer pesquisas com os usuários. Alguns aplicativos fazem isso também. Tipo, gasta um tempinho para dar um feedback pro desenvolvedor quando ele está precisando da sua ajuda. Porque muitas vezes a gente só lembra de ir lá falar com o desenvolvedor de alguma coisa quando a gente está com um problema, e é nessa hora que muitas vezes a gente acaba não se aproximando da maneira mais cordial ou mais assertiva possível, e, enfim, fica desgastante para o desenvolvedor, fica desgastante para o usuário, porque acha que o desenvolvedor não está dando atenção, mas, enfim, são coisas do convívio tecnológico, né?